Continuando com o concierge para hotelaria hospitalar, a gente vai falar sobre clientes do concierge. O concierge é um cargo do setor de hotelaria hospitalar, sendo assim parte do gerenciamento do complexo hospitalar. Ele deve ser as pernas dessa gestão e buscar sempre um equilíbrio entre as necessidades do cliente, que serão recebidas por ele, e as condições do hospital, que devem ser prestadas pelo setor de hotelaria. A tomada de decisão passa pela gestão, e após a execução, o concierge deve reportar o resultado daquela ação. Então, o concierge ele recebe as necessidades dos clientes, envia para o setor de hotelaria, o setor de hotelaria faz um estudo da viabilidade daquela necessidade, se existe como executá-la antes do cliente sair do complexo, ou se é um trabalho de maior engenharia. Assim que determina uma ação a ser feita, o concierge faz a execução dessa ação e ele reporta o que foi definido, né, para o que aconteceu, se o cliente teve um retorno positivo ou negativo dentro daquela ação que foi feita por ele. Então, nesse processo, a gestão precisa ser dedicada somente à hotelaria para ser capaz de atender essa grande demanda de solicitações e ser capaz de dar a celeridade de todos os processos. Ou, né, se caso for uma gestão que seja de mais de um setor, ela tem que dar esse poder de decisão para a equipe. Então, a equipe de hotelaria se junta e define a ação, e aí todos os resultados finais vão ser entregues com uma determinada frequência para que esse gestor não seja sobrecarregado. Cliente interno. Como dito, o principal cliente interno é o setor de enfermagem, que encontra no concierge uma forma de evitar os processos que envolvem outros setores ou atividades que não são as originais de atendimento e suporte à vida do paciente. A enfermagem deve contar sempre com o concierge e também se dispor nos momentos onde o concierge busca por recursos ou respostas para solucionar os problemas do paciente. Um exemplo é o suporte de soro. A enfermagem, o paciente precisa de um suporte de soro. A enfermagem daquele setor, daquela ala não tem. Então, o concierge pode pedir para que a enfermagem entre em contato com outra ala para verificar a disponibilidade, né? Então, tudo sendo passado por meios oficiais para que não se torne uma situação difícil de lidar depois. Além da enfermagem, os setores de higiene e manutenção sempre estão próximos ao concierge, que ele vai atuar como a voz da hotelaria e tem a função de conferir os prazos e cumprimentos das solicitações. O poder de verificar e qualificar o serviço deve ser dado ao concierge daquelas solicitações que ele está dando prosseguimento. Então, o concierge ele não vai ficar verificando o serviço de outras pessoas. Ele não tem essa função de validar serviço de outro setor, de outras pessoas. Ele está atendendo uma solicitação referente a um quarto, a um leito, e um serviço foi feito naquele quarto, naquele leito, o concierge vai fazer a verificação da efetivação do serviço que foi feito naquele quarto, naquele leito, e não de todo o complexo hospitalar. E nesse caso também, caso o concierge não veja que o serviço foi prestado de forma efetiva, ele deve chamar o especialista do serviço realizado ou o líder desse especialista e fazer a tratativa de comunicação. O cliente externo, que nem tão externo se torna interno também, né, é o paciente cliente. Ele é o principal cliente externo que o concierge vai trabalhar, então ele vem de fora, fica um tempo e vai embora, sempre verificando suas necessidades e organizando os cumprimentos do prazo. Porém, os familiares, negócios locais e os visitantes também devem fazer parte dos clientes que o concierge podem lidar, visando estabelecer uma imagem institucional e garantindo que eles sejam atendidos dignamente. Então, questão de familiares, os horários de visita, quais são as condições que tem ao redor do hospital, se tem um restaurante, o próprio hospital oferece, os negócios locais. Existem
lugares que não têm o estacionamento apropriado e acabam estacionando em frente de outros negócios. Tem toda essa tratativa, o concierge ele pode fazer justamente para garantir que o ambiente interno e externo da estrutura hospitalar estejam em harmonia.